Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. No vídeo de hoje eu quero comentar uma questão muito própria da homeopatia, né, muito específica, peculiar, que é sobre o que é a melhora, né, como que a homeopatia, o que é melhorar, né, para a homeopatia e o que é curar, né, o que são essas coisas, como é que a homeopatia enxerga, e como é que ela busca essas coisas, né, o que é o ideal de melhora, o que é o ideal de cura para a homeopatia, relacionado com a doença, né? Isso é uma questão muito importante a gente comentar, porque é uma coisa que já é muito falada, né? Que a homeopatia ela pode curar doenças, ela pode é, fazer melhorar, não só fazer melhorar, mas também chegar a curar doenças que, aqui a gente está falando das doenças crônicas, principalmente, que são as doenças que, em geral, a medicina convencional, a medicina clássica, não consegue alcançar a cura na grande maioria dos casos, né? Então, é sabido por todo mundo, né, que, por exemplo, uma rinite crônica não é curada pelos medicamentos alopáticos, pelos antialérgicos, pelo que quer que seja, pelos corticoides, por aí vai. Esses medicamentos alopáticos, eles não curam a rinite, né? E, em geral, praticamente todos os tipos de tratamentos que existem, né, que fazem parte da medicina convencional, eles não vão curar a rinite. E eles não vão. E se fizerem com que a rinite desapareça, os sintomas de rinite desapareçam, certamente, logo após isso, a gente vai ver sintomas de uma outra doença, sintomas de um outro estado patológico. E aí entra a homeopatia. Por quê? Porque a homeopatia, desde o início, do Hahnemann, ele, desde lá de quando ele começou a formular essa nova terapêutica, ele buscava uma terapêutica que realmente pudesse alcançar a cura. Então, Hahnemann até coloca no seu órgão que é o ideal de um médico. O ideal de um médico tem que ser buscar a cura sempre, em todos os casos. Isso é o que ele sempre afirmou categoricamente e sempre trabalhou para buscar isso, né? O que já é muito esquisito, né? Porque hoje em dia, até mesmo nas faculdades de medicina, você praticamente não é utilizada a palavra cura e praticamente se tornou uma palavra meio proibida, né? Ninguém fala isso. Então a medicina ela se tornou mais uma coisa, se não preventiva, mas de tentar sempre remediar o problema que já existe, tentar combater os sintomas. E não era assim, e não era diferente na época do Hahnemann. Na época do Hahnemann, a medicina convencional também somente conseguia fazer isso, tentar aliviar sintomas das doenças crônicas, né? A gente sempre vai falar aqui, pessoal, doenças crônicas, porque as doenças agudas, elas tendem sempre a se curarem ou levar o indivíduo à morte, tá? Mas, em geral, o corpo, o próprio organismo, consegue alcançar a cura numa doença aguda, o que não acontece, em geral, também nas doenças crônicas, né? As doenças crônicas, o nosso organismo ele não tem a capacidade, por si só, de curá-las, né? O Hahnemann até fala muito dessa questão, que envolve aí o que ele vai chamar de princípio vital, de tentar combater as doenças crônicas, produzindo sintomas, criando defesas, mas que mesmo assim, mesmo criando toda uma gama de defesa, a força vital não consegue curar as doenças crônicas. Ela só consegue levar à cura as doenças agudas, né? Então, o Hahnemann começa a perceber que a nova terapêutica que ele está trazendo aí, que ele começou a pesquisar, ela tem sim essa capacidade, uma certa capacidade de levar à cura os processos, de, com o tempo de tratamento, fazer com que o processo patológico vá diminuindo a sua intensidade e chegue a desaparecer, né? Chegue os sintomas a desaparecer. Então, o Hahnemann começou a perceber que na homeopatia isso era possível, que existia essa possibilidade. Só que até um dado momento, até um dado específico, um momento específico ali
da formulação da terapêutica homeopática, o Hahnemann começou a perceber também que mesmo nos casos onde o remédio estava bem adequado ao paciente, onde o tratamento estava correndo muito bem, e onde os sintomas já quase perderam completamente a força, já quase estavam inexistentes, mesmo assim, ele conseguia perceber que não havia uma cura verdadeira. E aí a gente entra, mas o que seria essa cura verdadeira? O Hahnemann vai falar que seria então uma cura rápida, o mais rápido possível, né? Suave e principalmente algo que fosse duradouro. Tá? Isso é uma coisa muito importante a gente destacar, essa característica duradoura, porque não adianta, vamos voltar para a rinite, tá? As crises de rinite passarem, né? Ficarem 2, 3 meses sem existirem crises de rinite, e aí depois, num quarto mês, a crise voltar mais forte do que ela era antes, sem o tratamento. Então isso não foi uma cura, obviamente, né? Obviamente, a gente poderia até colocar que, vamos imaginar que o paciente ficou 1 ano sem ter a rinite, sem ter crises de rinite, certo? Vamos imaginar que durante 1 ano o paciente ficou sem crises. E após esse 1 ano, ali no próximo mês, o paciente tem uma crise tão forte que tem que ser internado. Alguma coisa desse tipo. Ou então as crises retornam. Ou seja, no fundo, não houve uma cura verdadeira, uma cura que realmente fosse duradoura. Certo? Ou então vamos imaginar um outro cenário, onde o paciente ficasse então 1 ano sem as crises de rinite, e então, no próximo mês, ali depois desse 1 ano, ele apresentasse aí, começasse a apresentar um problema estomacal mais grave, um problema hepático, um problema às vezes mental, uma asma muito severa. Vamos imaginar uma coisa que fosse mais grave do que a rinite, por exemplo. Bom, aparentemente, a cura da rinite foi uma coisa ruim para essa pessoa. Ou então, não houve de fato uma cura verdadeira e duradoura. Certo? E aqui entra um ponto muito importante de deixar claro, tá? Para a homeopatia não existe doenças específicas, separadas, únicas, tá? Para a homeopatia, o organismo é uma coisa só, tá? E toda a história patológica, ela é uma coisa que precisa ser curada como um todo, tá? A história patológica da pessoa tem que ser curada, não só a doença X ou Y ou Z. A história patológica, ou seja, todas as doenças que a pessoa tem, ou os diagnósticos que ela tem, isso precisa ser curado. E o posterior a isso precisa ser problemas que sejam menores, menos graves do que aqueles que existiam. Senão, não houve uma cura. Houve, na verdade, uma coisa que na homeopatia, eu não vou explicar esse termo agora, mas que na homeopatia a gente chama comumente de supressão. Tá bom? Então, o Hahnemann, ele começou a perceber, num dado período, num dado momento ali da formulação da homeopatia, que os pacientes iam bem, os tratamentos iam bem, mas chegava num ponto que a coisa parece que não evoluía mais. As doenças até desapareciam, mas depois de um certo tempo apareciam novamente. Não era duradouro. Ou então apareciam outros problemas mais graves depois de um certo tempo. E isso o deixa com uma pulga atrás da orelha e fala, bem, isso daqui, eu tenho uma terapêutica que está tratando as pessoas, mas não está gerando curas verdadeiras. Não está gerando um estado de saúde melhor, maior. Então tem alguma coisa errada. Para a gente observar como Hahnemann sempre buscou um ideal, sempre buscou o que era o melhor, e não o que era só uma coisa ali que era possível ou um pouquinho melhor. Ele sempre buscou de fato aquilo que poderia levar as pessoas à cura. Então,
ele desenvolve aí depois um pouco mais a terapêutica homeopática, um pouco mais não, né? Muito mais a terapêutica homeopática. A gente poderia dizer que nesse ponto aí, digamos que ele chegou mais ou menos na metade, e a outra metade da formulação da homeopatia se dá com ele focado mais ou menos por uns 11 anos, para identificar onde ele estava errando, para identificar onde estava o erro de fazer com que não sobreviesse essa cura realmente verdadeira e permanente, nessa cura substancial dos problemas de saúde. E aí então ele percebe que ele, conforme ele vai readequando algumas coisas, vai trazendo, vai atualizando a homeopatia, ele percebe que agora ele consegue curas realmente verdadeiras, realmente duradouras. Então, uma coisa que é muito importante deixar claro para vocês é que para a homeopatia, o ideal é sempre a cura. O tratamento homeopático, ele sempre busca, ou deveria, na verdade, o homeopata, ele deveria sempre buscar a cura completa, total e verdadeira e duradoura e suave de toda a história patológica do paciente, não só de uma doença específica, tá? Porque fica uma coisa muito mais parecida com a alopatia, com a medicina convencional, se eu te falasse que, olha, os sintomas de tal doença desapareceram, e aí então logo depois apareceram outros sintomas mais graves. Aí a gente não está falando de cura, a gente está falando de supressão, a gente está falando de uma piora da saúde geral do paciente. Tá? Então, Léo, o que é melhora para a homeopatia? A melhora para a homeopatia, para o tratamento homeopático, ela tem que ir em direção a uma coisa específica. E a cura também. Pô, como assim? Não entendi. Vamos dar alguns exemplos. Tá? Então, a melhora para a homeopatia, ela tem que se dar numa direção própria, numa direção que é adequada. Então, eu até falo para meus pacientes, né, quando eu às vezes dou aula, alguma palestra, eu explico, olha pessoal, a homeopatia ela não quer só curar, ela não quer só que isso melhore, mas ela quer que isso melhore do jeito certo. Pô, mas como assim? A minha doença ela pode melhorar de um jeito errado? Ela pode melhorar de um jeito incorreto? Pode. E é isso que a gente dá o nome de supressão. Tá? A melhora do jeito incorreto, ela não é uma melhora verdadeira. Ah, o que você quer dizer com isso? Vamos imaginar um caso de asma, por exemplo. Né? Uma asma relativamente severa. E aí, então, vamos colocar aí um adolescente que tem esse problema, começa o tratamento homeopático e ele começa a melhorar das crises, ele começa a ter uma evolução muito boa. Nas crises de asma, as crises começam a parar, não acontecem mais, elas começam a deixarem de existir. E então, esse paciente começa a não ter mais as crises de asma. E ele fica ali, vamos colocar aí, por 6 meses sem ter crise de asma, tomando ali o medicamento homeopático, fazendo o tratamento homeopático. Poxa, que maravilha! Né? Antes ele tinha que ir para o hospital, antes a bombinha não resolvia, os corticoides não resolviam. Poxa, que ótimo! Né? Agora ele não está tendo mais crise. Ele foi curado? Né? Ele está tendo realmente uma melhora verdadeira, uma melhora homeopática? Vamos precisar ver o quadro. Vamos precisar observar a saúde geral desse paciente. Vamos imaginar então que esse mesmo paciente, depois ali de 6 meses sem crise de asma, crises essas que ele tinha semanalmente, às vezes a cada 3, 2 dias, ele então passasse a não ter mais essas crises após 6 meses, só que passasse a não dormir bem. Ele começa a ter insônia, ele começa a ter constipação, o banheiro já não está mais regulado, as necessidades fisiológicas já não são mais reguladas, ele começa a ter constipação, ele começa a perder o apetite, ele começa a ir mal na escola, ele começa a não prestar mais atenção nas aulas,
ele começa a ter muita sonolência, muita fraqueza, muita indisposição. E aí eu te pergunto, esse tratamento aí durante 6 meses, que tirou as crises de rinite, ele gerou mais saúde ou menos saúde para esse paciente? Ele gerou menos saúde para esse paciente. E aí vamos imaginar ali que no 7º ou 8º mês, esse paciente desenvolve então uma gastrite grave, por exemplo. Um exemplo aí, né? Ele desenvolve uma gastrite grave, né? Uma úlcera, às vezes, estomacal, não sei, né? A asma teve uma melhora realmente verdadeira? A asma teve uma cura? Não. A asma, ela foi suprimida. A asma, ela foi combatida de uma maneira errada. O tratamento está errado, porque ele melhorou do jeito errado. Pô, mas não é uma melhora? É uma melhora dos sintomas da asma, mas não da doença como um todo, não da saúde geral, não da saúde como um todo do paciente. Então, esse paciente, ele ficou pior. O estado geral dele, a disposição, o sono, as necessidades fisiológicas, a alimentação, ficou tudo pior e depois ele teve uma outra doença mais grave, mais profunda. Ou seja, essa melhora que ele teve é uma melhora errada, incorreta. Para vocês entenderem como que na homeopatia a coisa é muito específica, né? Como que sempre a gente não pode olhar a homeopatia com os olhos da medicina convencional, porque as coisas são muito próprias, muito peculiares dela, muito diferentes, tá certo? Então, o ideal, por exemplo, nesse caso, é que pare o tratamento homeopático com essa medicação que foi escolhida, ou com essas medicações que foram escolhidas, e retome o tratamento com outro remédio, da maneira correta, e tentando olhar para o estado geral desse paciente. Porque esse paciente não está melhor. O desaparecimento dos sintomas da asma foi uma coisa que piorou a saúde dele. Ou seja, foi uma melhora errada. Tá certo? Então, isso tudo na homeopatia é muito importante. Não é só eu fazer os sintomas desaparecerem. Não é só eu fazer os sintomas terem uma melhora, mas é eu fazê-los melhorar da maneira correta. É eu fazer com que a cura aconteça da maneira correta, melhorando o estado geral do paciente. Tá certo? Então como que seria esse caso se o tratamento fosse correto, se o medicamento fosse adequado? Esse caso seria um caso onde, durante 6 meses, as crises de asmas, elas não cessam de vez, mas elas vão a cada mês diminuindo de frequência, diminuindo a sua força, diminuindo a sua intensidade. E aí, lá no 6º mês, ele pararia de ter crise de asma, mas o estado geral, a disposição, o apetite, as idas ao banheiro, tudo estivesse ordenado, tudo estivesse num estado de normalidade, tudo estivesse num estado bom. Ele estivesse indo bem na escola, a memória estivesse bem, ele não estaria tendo insônia, ele estaria tendo um bom sono. Os sonhos que ele estivesse tendo não estariam sendo sonhos no nível de pesadelos, estariam sendo sonhos normais, sonhos corriqueiros, sonhos sobre o dia a dia. Ele estaria lembrando dos sonhos. Isso é um estado de saúde melhor, isso é uma melhora que aconteceu no caminho correto, no caminho que a gente vai chamar, que a homeopatia vai chamar de caminho de cura. Então, isso é o caminho exato, isso é uma melhora do jeito que deve acontecer. E isso é um caminho que vai lá na frente curar verdadeiramente esse paciente.
verdadeiramente esse é o caminho que vai trazer uma cura duradoura, verdadeira. Entendeu? Então, para a homeopatia, pessoal, não é só fazer os sintomas daquela doença específica sumirem, mas é levar o paciente a um estado de cura, levar o paciente a um estado de melhor saúde, de melhor reação, de melhor disposição. Tá certo? Para a homeopatia, a coisa é mais profunda. Não é só fazer as doenças sumirem e tá tudo bem. Não. Elas têm que melhorarem e serem curadas da maneira correta. Tá? Depois ali de Hahnemann, o Hahnemann já introduziu isso na homeopatia, né? Isso acho que ficou bem claro para vocês. Essa questão já se inicia com Hahnemann. O Hahnemann já dá um pontapé inicial. Depois ali com um dos alunos de Hahnemann, o Dr. Hering, o Dr. Hering, então, ele traz uma outra questão. Ele traz uma coisa que a gente chama de leis de cura. Então, o Dr. Hering, ele deu um outro pontapé. Ele deu continuidade a esse ideal homeopático, que é o quê? Levar o paciente para um estado de cura verdadeira, para um estado de melhora verdadeira, que é as leis de cura. As leis de cura, elas são parâmetros, elas são características que nos ajudam, que ajudam o homeopata a enxergar de forma adequada, de forma correta, se o quadro patológico que ele tem, se a história patológica dele está indo para uma direção de cura ou uma direção de supressão, de piora, de pior estado de saúde. Tá? Então, a lei de Hering foi uma coisa que o Dr. Hering nos deu para que a gente pudesse identificar, para que a gente pudesse usar uma ferramenta para identificar, segundo certos parâmetros, se o paciente está caminhando para um estado de cura, para um estado de melhora adequada ou não. Tá certo? Num próximo vídeo a gente até pode falar das leis de cura de Hering, tá? E atualmente a gente tem um homeopata contemporâneo, Dr. Prafu, tá? O Dr. Prafu é um indiano, e ele então pega, e eu digo geralmente que o Dr. Prafu fez um upgrade das leis de Hering, né? O Dr. Prafu trouxe a teoria da supressão, a teoria de cura, também, ele vai chamar de teoria da supressão, onde ele vai mostrar de uma forma, onde ele vai dar ferramentas mais adequadas, mais atualizadas, mais precisas para que a gente identifique se o paciente está indo para um caminho de cura ou para um caminho de supressão, tá? Então, o Prafu, por isso que eu gosto de falar isso, o Prafu ele trouxe, então, um upgrade das leis de cura de Hering. Ele pegou as leis de cura de Hering e as transformou, ele as melhorou, tá? Isso é o que eu gosto de dizer sobre o Prafu, e realmente é muito impressionante. A teoria a teoria da supressão do Dr. Prafu, para mim, é uma das coisas mais impressionantes que eu já estudei na minha vida. É muito, 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 assim, além de ser muito importante, é muito impressionante como a gente ajuda, né, a gente a realmente entender melhor e reconhecer melhor se o caminho que o paciente está seguindo é um caminho de melhora adequada e se é um caminho que vai levar a uma cura adequada, a uma cura geral do paciente. Tá? Então, falar de melhora, falar de cura, eu tive que contar um pouco dessa história para vocês, dar esses exemplos, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas é muito importante que vocês entendam tudo isso. É claro que muitas coisas precisariam ser ditas, serem explicadas, mas esses pontos são muito importantes para que vocês entendam que para a homeopatia não é só melhorar, tá? Não é só tomar um remedinho e esperar que aquilo suma de qualquer jeito, melhore de qualquer jeito. A homeopatia ela tem um ideal. O homeopata ele deveria ter um ideal, que é o ideal que a homeopatia pode alcançar. Então, eu posso utilizar a homeopatia de outras maneiras? É claro que eu posso. E na grande maioria os homeopatas usam de muitas outras maneiras, apenas para combater sintomas, né? Apenas para ter pequenas melhoras nas doenças crônicas. Sim, ela é usada assim. Mas a homeopatia ela não para por aí.
O ideal da homeopatia é sempre a cura, é sempre a melhora do jeito adequado, é sempre uma cura duradoura, eficaz, suave, tá? E que realmente seja definitiva, tá? Então, esse é o ideal e é onde a homeopatia até pode chegar. Então, não é que sempre ela vai chegar lá, não é que qualquer tratamento homeopático vai te levar nesse caminho, porque isso depende do homeopata, isso depende do modo como está sendo realizado esse tratamento, depende do medicamento, depende de muitas coisas, muitas variáveis. Então, é uma questão que depende daquele que está empregando a homeopatia, do próprio homeopata, tá? Só que isso é um local onde a homeopatia pode chegar, ela pode entregar esse resultado, tá? Ela pode entregar isso daí. Não quer dizer que em qualquer tratamento e feito de qualquer forma e tomando de qualquer forma os medicamentos, você vai alcançar isso daí, tá certo? Mas isso, como eu falei, é o ideal, tá? E é onde ela pode chegar. Tá certo, pessoal? Então eu acho que é isso. Se ficou algumas dúvidas, manda no comentário, vai lá no Instagram também, segue a gente lá, Lições de Homeopatia, manda lá as suas dúvidas, que aí depois, se eu juntar as dúvidas mais importantes, a gente faz um outro vídeo para complementar esse aqui. Mas basicamente é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram aí, tá bom? Se tiver interesse em consulta nos nossos cursos, vai lá no Instagram, conversa com maior proximidade com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.